Oi, gente linda e posturável. Aqui é a doutora Kaanda Gontijo, PhD em Ciências do Movimento Humano, fisioterapeuta e terapeuta postural. E hoje a gente vai falar sobre a função da estrutura psicocorporal humana. Cabalístico? Não se você vem acompanhando todos os episódios dessa temporada, mas se chegou aqui de paraquedas nesse episódio, te sugiro voltar umas casinhas, ouvir os outros, para fazer mais sentido, para te fazer sentir essas comunicações que eu estou te passando aqui nesse Pode Posturar nova temporada, tá bem? Mas se não, você está seguindo direitinho, bonitinho a cartela, não foi o curioso que foi lá direto nesse daqui, vamos seguir então. A função da estrutura psicocorporal humana é simplesmente dar base para tudo o que a vida oferecer para você. Como assim? Pensa naqueles prédios de Dubai, tá? Ai, nunca fui em Dubai, tá? Pensa num prédio alto para um cacete, num território em que tem muito, mas muito terremoto. Terremotinho, terremotão, tá? O prédio é alto, é tipo, mais de 200 andares. E aí você pensa, como é que os engenheiros fazem um prédio dessa altura não cair na hora que o chão treme, que a base treme? Porque a base está na placa tectônica e não tem como controlar isso daí, né? Não dá para parar a placa tectônica, né? O magma está lá embaixo e bum, já era. Tremeu tudo, rachou parede, era isso. Não era bem isso. Porque no estudo, no desenvolvimento, na evolução, né? Da ciência, de tudo que a gente estuda, na engenharia, enfim, foi se criando o que a gente chama, por exemplo, de juntas de dilatação, de literalmente articulações entre as estruturas que sustentam esse prédio, para que elas fossem maleáveis o suficiente para, na hora que começar a balançar lá embaixo, ela conseguir fazer um joguinho aqui bem brasileirinho, assim de ui, peraí, como é que... e ninguém rachar. Essa maleabilidade, essas juntas que fazem articular esse prédio para que ele não seja rígido o suficiente para quebrar, para rachar e para cair, quando o chão treme, é uma estrutura predial, vamos dizer assim, bem construída. Num ser humano, essa estrutura é a psicocorporal. Por que psicocorporal? Porque a vida ela vai estar te sacudindo. Ela é o earthquake, ela é o terremoto. Ela vai vir tirar teu chão. Como é que você faz para você não cair? Se você souber lidar com as emoções que aparecem na hora que isso sacode, você consegue acolher melhor essa emoção, dar a mão para ela no sentido, nós vamos com medo mesmo, nós estamos juntos, a gente consegue, a gente tem capacidade para pedir ajuda, a gente vai dar conta, vamos entender o que está acontecendo e vamos lá. Você já tem uma outra estrutura. Diferente de alguém que na hora que o chão abre se desespera, se descabela, grita, surta, entra numa crise de pânico, numa crise de ansiedade, porque não sabe lidar bem com as emoções. Porque nunca sequer foi ensinado essas pessoas a olharem de uma forma terapeutizada para essas emoções. Porque daqui a pouco terapia é para gente louca. Psicólogo é só para quem é louco. Não é. Psicologia é para quem se ama. Terapia postural é para quem quer se cuidar e ter, através do corpo, uma base suficientemente estruturada para lidar com todas as porradas que a vida vai dar. Porque quando a vida dá uma porrada medonha em você, você consegue manter uma postura ereta é ótimo. Você consegue manter uma postura ereta? Você tomou a porrada da vida. Seu casamento terminou. Você vai manter a beleza? Às custas de muitas dores emocionais, né? Porque quando ninguém tá vendo, você tá no canto, chorando, na posição fetal, embaixo das cobertas, ou realmente num cantinho, numa parede, desabando. É aquele prédio de Dubai desabando na hora que chega o terremoto. Mas é para nunca desabar, então, Kaanda? Claro que não. Se você identifica que você está desabando, mas tem um mínimo de estruturação psicocorporal, você consegue pedir ajuda. E é isso que a terapia postural vai te ensinar também. Que é possível você identificar no meio do processo quando que vou precisar
fazer mais alongamento, vou precisar fazer mais esse tipo de exercício, vou precisar chamar fulano para me ajudar aqui, vou precisar de uma mão de obra para poder reparar, porque rachou uma parede, né? Não caiu o prédio, mas nós vamos precisar de uma ajudinha aqui. Para te dar essa literalmente base para tu surfar tudo que a vida vai te oferecer. Porque, de novo, essa vida não é para amadores, ela não tá aí para brincadeira e ela vai seguir jogando um monte de onda na tua cabeça, impactos e tudo mais. O que você pode fazer com isso? Mudar a rota marítima, mudar a frequência das ondas? Tem como não. Se no mínimo com relação a isso, você quer mudar, você pode rezar. Se é muito religioso, você reza. Pelo amor de Deus, Senhor, não manda tantas ondas, porque eu quero só aprender a surfar, mas não manda tantas ondas. Como é que você vai aprender a surfar sem você mandar onda? O universo não entende isso, não. Você vai pedir, ai, Senhor, me dá paciência, me dá paciência. Aí, um dia depois você fala, meu Deus, mas quanto mais eu rezo, mais a assombração aparece, eu pedi paciência. Paciência é uma virtude que você precisa desenvolver. Se você precisa desenvolver a paciência, você precisa de testes. É igual colégio, você precisa ir fazendo umas provinhas para ver se você desenvolve essa habilidade de ser paciente. Você acha que o universo vai mandar o que para você? Só coisa fácil? Só coisa boa? Claro que não. Então você tá pedindo errado, hein, nessas preces aí. Não pede mais paciência, nunca mais. Depois que eu descobri isso, eu nunca mais numa prece minha eu pedi paciência. O que a gente pede? Força e coragem. Força e coragem para lidar com tudo que acontecer. Porque a vontade de desistir, às vezes, é grande. A vontade de se encagaçar e falar, puta que pariu, eu sou fraca, eu não dou conta. É grande também. Mas não, vamos lá. Força e coragem no espírito pra gente poder passar por essa fase, por essa prova. Porque tudo passa. O que é bom, o que é ruim. E se a gente conseguir manter ali a disciplina, a constância, a resiliência, a gente vai conseguir passar de etapa, passar de ano, evoluir. Pra quê? Pra só ficar mais difícil, né? Ai, que horror! Não, gente, mas é sério, não é uma questão pessimista, não. É muito bom a gente evoluir. É muito bom a gente ter a noção de que numa próxima etapa, se a porrada vier e a gente conseguir sair menos machucado ou mais ileso disso, cara, é uma baita evolução. É tu conseguindo chegar na maturidade, o amadurecimento. Você não vai sofrer mais como você sofria antes. Você vai conseguir lidar melhor com tudo que está acontecendo. Isso é lindo, isso é evolução. E aí daqui a pouco você está ajudando outras pessoas, seus filhos a lidarem melhor com isso, seus amigos, porque você vai amando o duro da vida. Ouvi isso da minha fisioterapeuta linda, maravilhosa, lá de Porto Alegre, a Liliane Araújo, que disse para mim, amadurecimento é amar o duro da vida. E não é ser negativo ou pessimista nesse sentido. É simplesmente amar que é um processo de evolução. Você veio para esse planeta, se você vai também para os mais religiosos, você já veio para o purgatório, você já veio para pagar um monte de coisa, porque a vida aqui não é fácil não, tem muita coisa ruim ainda acontecendo. Não estamos num planeta evoluído. Estamos em desenvolvimento. Planeta. Não estou falando nem de países em desenvolvido e subdesenvolvido, tá? Estou falando de planeta. É muita maldade ainda acontecendo e a gente vai evoluir como a frequência do planeta. Evoluindo a gente. É o único jeito. Não tem outra saída. É cada um fazendo a sua parte. É cada um fazendo o seu trabalho consigo para ter outra estrutura interna. E aí eu vou usar aqui com vocês um termo que eu ouvi, que eu adoro muito, que fez muito sentido para mim. Sempre que eu falo sobre isso, a gente precisa dar uma nova estrutura psicocorporal para aquele paciente, para aquele cliente, né? Trabalhar para dar essa função. Qual é a nova função dessa estrutura corporal? Dar base para essa criatura. E como é que a gente dá base? De novo, pensa na obra. Os engenheiros vão me amar aí, né? Pensa numa obra. Você chegou num terreno, tá? O terreno tá ali. Tem um prédio ali construído. Mas já teve tantos terremotos, tanta coisa que o prédio tá todo rachado. Mas o terreno é o único que tu tem. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer para construir um novo prédio? Uma nova estrutura? Primeiro derrubar a antiga, né? Dá um trabalho, dói. Limpar, então, o entulho. Porque quebrar a parede às vezes é legal, né? Tu pega uma marreta e pá, dá-lhe, quebra. Exige força. Exige coragem. Talvez você vai dormir umas noites sem teto. Vai passar frio. Mas você tá num processo. E aí você vai, quebra lá as paredes, derruba, não sei o quê. Ou então joga uma bomba, né? Que é pra fazer implosão. Às vezes o negócio é tão encrencado que precisa disso daí. Mas tá, derrubou o prédio antigo. Vamos começar a construir um novo. É simplesmente chegar e construir?
É simplesmente limpar aquele entulho e começar a botar os tijolinhos ali naquele terreno? Um bom engenheiro vai falar para você que não, bem. Você precisa, no mínimo, começar a cavar. Você precisa preparar o terreno. O terreno é o segredo. As fundações. Ir para baixo da terra. Mergulhar no seu interior, na sua base emocional. Aí é que eu falo da primeira infância. Ir lá nos seus porões para ressignificar aquilo ali e criar novas estacas, novas bases que vão permitir que você vire um prédio de 200 andares, 300 andares, que eu sei lá quantos andares tem que esse prédio de Dubai. Você está entendendo que precisa primeiro ir para baixo para poder subir? Você está entendendo que uma árvore, para ficar firme diante de qualquer tempestade que tenha, que aconteça, quanto mais alta ela é, mais profundas são as raízes dela? Gente, isso é natureza. Não é nem criação humana, porque os prédios é criação humana, mas assim, a natureza já mostrava isso pra gente. E a engenharia se baseou na natureza para criar esses prédios altos. Então, a gente entender que para a gente construir uma nova base, uma nova estruturação psicocorporal, a gente precisa mexer nessas emoções lá antigas. É o caminho que vai permitir que o seu prédio comece a ser construído com uma nova fachada, com janelas lindas, com uma vista maravilhosa, que passe por cima de toda uma, vamos dizer assim, cidade que tem alturas de prédios sempre na mesma, sempre naquele subconsciente coletivo, de vitimização, de coisa ruim, de coisa péssima que acontece, você passar por aquilo e seguir evoluindo e não deixando o seu ego vencer as questões que todo mundo coloca, aquela confusão toda e fica sentido, e fica melindrado, e fica não sei o que. Não, você passa por isso, você vai subindo. E na hora que vem a confusão, na hora que vem o tremor, por causa dessas raízes, dessas estacas, dessas fundações, você está ali com as suas juntas de dilatação muito mais bem preparadas, com uma estrutura muito mais adequável, vamos dizer assim, que evita os rachamentos. Pode quebrar uma janela, uma vidraça, um negócio e tal, a gente vai lá, limpa, mas não vai derrubar o teu prédio. E passar por um programa terapêutico postural que, através do movimento, vai restabelecer essa tua estrutura psicocorporal, muda a tua vida e muda a forma como tu encara tudo que acontece na tua vida, porque te dá força no teu sistema hoje. Porque isso trabalha sim o teu corpo, mas é através do corpo que eu vou trabalhar tua mente, mexer nas tuas emoções e ressignificar toda a tua energia, todo o teu espírito, tudo que te move a viver essa vida. Essa é, para mim, a maior beleza da terapia postural, porque eu não preciso te perguntar o que aconteceu com tua mãe quando tu tinha de 0 a 3 anos, como é que foi a relação com teus pais. Eu não preciso, mas eu sei o quanto isso é importante. Por isso eu indico todo mundo que faz terapia comigo a fazer terapia emocional. De diversas técnicas, tem várias técnicas, dependendo do caso eu indico alguma técnica, enfim, mas eu peço para a pessoa fazer esse tipo de trabalho, porque é ele que vai dar mais base ainda para tudo que a gente for reconstruindo através do movimento. Então, eu não preciso perguntar, mas eu sei a importância disso e eu indico. E na hora que eu estou fazendo o movimento, que eu estou fazendo a limpeza, que eu estou fazendo sequências de alongamento, que eu estou reestruturando através de exercícios, eu estou reprogramando a forma daquele ser de viver. Isso me arrepia, isso me deixa assim, meu Deus, é possível ajudar as pessoas a viverem melhor com elas, porque se elas viverem melhor com elas, com uma base psicocorporal mais estável, o mundo vai ficar mais estável, o mundo vai diminuir o tanto de terremoto. Então, assim, gente, esse mundo é o mundo que a minha filha vai viver, tá? Então, eu tô tentando ajudar com o meu máximo, com tudo que eu posso, com esses podcasts, com muitos cursos, com treinamentos para profissionais, com aulas para pessoas, assim, no mundo que querem se cuidar. Tudo que vocês possam imaginar que eu posso fazer, eu tô fazendo. Dando o meu sangue, suor e cerveja que eu não tomo, que eu já falei para vocês, para fazer o meu papel, porque é a única coisa que eu posso fazer. E eu não quero sair dessa vida olhando para trás e pensando, eu podia ter feito mais. Eu tô dando o meu melhor e o meu melhor a cada dia. Hoje o meu melhor tá sendo 90%. Ontem o meu melhor foi 0,5%, mas anteontem foi menos 20%. Talvez amanhã sejam 50%, porque eu tô dando um gás hoje. E tá tudo bem. O seu melhor é o seu melhor. E o seu melhor não é a perfeição.
É a primeira coisa que a gente quebra, é a primeira parede que a gente derruba, esse ideal de perfeccionismo, quando a gente vai reestruturar a função desse lado psicocorporal. Então, para a gente poder resumir isso daqui, para a gente poder fechar esse episódio, onde a gente está falando sobre a função da estrutura psicocorporal humana, é da base. É fazer com que essa base te ajude a surfar, a encarar de uma melhor forma, de uma forma mais harmônica, mais honesta, mais condizente com o teu interior, tudo o que aparecer na tua vida no exterior. Conversando melhor esses dois lados, a parte interna e a parte externa, com um bom autoconhecimento e com um autoencontro constante, se perguntando sempre aquele marco zero, como é que eu estou me sentindo agora com isso tudo que está acontecendo? O que está saindo aqui? Que dores emocionais que estão vindo? Que gatilhos que estão aparecendo? É aí que a gente vai conseguir viver melhor e não entrar nos grandes desequilíbrios, que aí já são as doenças psicossomáticas, por exemplo. Tá bem? Desejo que as coisas estejam fazendo sentido por aí, ou ao menos fazendo sentir. Um beijo e até o próximo episódio.